quando a gente quer tomar as rédeas da educação dos nossos filhos, nos vem muitas dúvidas. A gente acha que a gente tem muitas dúvidas, né? Por onde que eu começo? Quem eu consulto? Quais os conteúdos? Como que eu faço? É permitido? Não é permitido? Na medida que a gente vai se inteirando mais sobre esse assunto, as nossas dúvidas vão se eliminando. Mas a gente ainda acha que temos muitas dúvidas. Considere a possibilidade de que suas dúvidas não sejam mais exatamente dúvidas, mas são inseguranças. Eu senti isso. Eu me senti insegura. Eu fiquei 3 anos estudando sobre educação escolar, sobre educação domiciliar, e eu achava que eu tinha dúvidas até o momento que eu percebi, não, acho que o que eu tenho agora não é mais dúvida, é insegurança. Nesse vídeo eu vou te ajudar a tirar essas inseguranças. Vou te mostrar que inseguranças são essas, de onde elas vêm e como nós vamos acabar com essas inseguranças para que você possa tomar as rédeas da educação dos seus filhos. Eu sou Marília Zamoner, sou advogada, mãe educadora e você está aqui no Giz de Casa. Para a gente entender a origem das suas inseguranças, a gente precisa fazer uma contextualização anterior. A humanidade é uma espécie que tem mais ou menos em torno de 200 mil anos. Mas a gente conhece a nossa história mais ou menos 5% desse tempo, uns 10 mil anos, mais ou menos. A partir desse período, o Homo sapiens sapiens deixou de ser um povo, uma espécie nômade, e passou a ser sedentária, porque começou a domesticar animais e dominar a agricultura. A partir daí, ele começou a construir habitações mais resistentes, mais permanentes. Nessas habitações estavam famílias, né? Poderiam ser um núcleo familiar, pai, mãe, filhos, ou um pouco maior, avós, tios, primos. Mas habitações, casas com famílias. Diversas famílias formavam uma vila. Nesta época, não existia escola. A escola, por sua vez, é uma instituição de pouco mais de 200 anos. Então, proporcionalmente a esse tempo em que existimos, a escola surgiu umas 2 horas atrás, mais ou menos. Isso não quer dizer que não havia aprendizado antes, certo? Porque se nós chegamos até aqui, e se nossa história, nós só conhecemos 5% da nossa história, e dentro desses 5%, 99% não tinha escola. E nós chegamos até aqui. Então, significa que nós aprendemos. Havia um processo de aprendizado, portanto, havia educação. Não estava a cargo da escola, de nenhuma instituição, muito menos uma instituição como essa que nós conhecemos hoje, que chama escola. Então, vamos lembrar que, se hoje nos convenceram de que a escola é a única instituição que pode educar as nossas crianças, durante 99% da nossa existência não foi assim. Quem educava? O que as nossas ancestrais faziam, né? Dentro dessas comunidades, o trabalho, o lazer e a educação não eram coisas separadas. Essas três coisas aconteciam no mesmo ambiente, né? As suas atividades eram aquelas de cuidar dos animais domésticos, das plantas que plantavam, da casa que tinham, eventualmente a construção de móveis rudimentares, né, de roupas rudimentares, de segurança, eventualmente aquela pequena comunidade se unia no caso de um ataque inimigo, e a vida acontecia integrada com isso. Era trabalho, era educação e era lazer ao mesmo tempo.
Com o aumento dessas comunidades, a formação de cidades e a especialização, o aumento das tecnologias que foram surgindo, as pessoas foram se especializando em determinadas coisas, né. Então surgiu o ferreiro, a tecelã, o padeiro, a leiteira, não é, a verdureira. E a gente lembra então que os filhos ocupavam as profissões dos seus pais. Por qual processo isso acontecia? Pelo processo de educação. Quem educavam os filhos para ocupar as profissões, as ocupações dos seus ancestrais, da sua ascendência? A própria família, né? Então, a educação familiar, a educação domiciliar sempre foi a regra. Com a sofisticação da sociedade, ingressando então lá Idade Média, início da Idade Moderna, as famílias que tinham um pouco mais de recursos, elas então contratavam preceptoras para a educação dos seus filhos. Às vezes trocavam de família, mandavam o seu filho para uma família que tinha determinadas habilidades para que seu filho pudesse aprender aquelas habilidades, se ela tinha interesse nisso. O outro filho vinha para a sua família, né? O aprender a ler, escrever, era algo que acontecia dentro de casa. Então, esse modelo social é um modelo que aconteceu naturalmente. As famílias como núcleo dessa sociedade, como núcleo da sociedade, a família um pouco maior, a comunidade, a vila, e depois, muito depois, é que começou a vir esses conceitos de Estado, de sociedade mais ampla, que incorpora pessoas que você não conhece, né, de grandes aglomerações urbanas. A transformação econômica também foi um processo importante no momento de transformação da sociedade. Mas o que é importante a gente entender quando a gente fala das nossas inseguranças é que os educadores originais são a família. A educação ocorre no seio da família. Então, essa coisa que a gente vê hoje, né, na nossa sociedade, que cada um, nós temos uma casa, um núcleo familiar cada vez menor, né, pai, mãe e filhos, e cada um vai para a sua caixa, durante o dia assim, cada um vai para a sua caixa, passa o dia inteiro cada um na sua caixa, e volta no final do dia para casa, isso é uma coisa de pouco tempo, muito pouco tempo. Como eu disse, de 2 horas atrás, no tempo da nossa espécie. Né? Os pais vão para suas caixas trabalhar, cada um na sua caixinha, no seu cubículozinho lá, e a criança vai para sua caixa estudar. Uma total compartimentalização da vida humana. A nossa natureza não evoluiu exatamente assim. Então, nós estamos hoje numa espécie de artificialismo, né? E a escola é uma dessas instituições artificiais. De modo que a nossa insegurança de educar a nossa criança por conta da existência da instituição escola como monopolista da educação é algo que nos foi ensinado. Uma concepção absolutamente nova e antinatural. Esse é o primeiro ponto. A natureza humana, ela amalgamar trabalho, lazer e educação, e isso ocorre no ambiente domiciliar, se expandindo em círculos concêntricos para a grande família, a pequena família, a grande família, a comunidade, e aí então sociedades maiores, Estado, tudo mais. Essa é a natureza das coisas, tanto é que no nosso próprio ordenamento jurídico ainda se admite que a família é o núcleo da sociedade. Ainda está se admitindo isso. Quando a gente se sente insegura de assumir a educação dos filhos, vamos lembrar que milhões de ancestrais educaram os seus filhos. Para que nós hoje estivéssemos aqui,
Nossas ancestrais nos educaram. Foram os nossos ancestrais que nos educaram, não a escola. Quando o seu filho nasceu um bebezinho totalmente dependente de você. Nasceu também a mãe ali. Muita coisa, menos do que deveria, a gente faz instintivamente. Então a gente nutre, a gente cuida, a gente conversa com o nosso bebê, a gente vai ensinando muitas coisas para ele. A gente vai ensinando a ele quando a gente aparece, quando a gente está longe, quando a gente está perto. A gente ensina que se a gente for ali, a gente vai voltar. E se ele chorar, a gente vai atender. Que se ele tiver fome, a gente vai alimentar. Que se ele tiver sujo, a gente vai limpar. A criancinha, o bebezinho vai crescendo, se torna uma criança. A gente ensina a falar, a gente ajuda a engatinhar, a caminhar. Depois a gente ensina a falar, a gente fica lá, né? Mamãe, mamãe, né? E aí a criança cresce um pouquinho, a gente já começa a ensinar a pôr a meia sozinho, a vestir o sapato, o casaco, a dizer bom dia, obrigado, por favor, com licença, a comer sozinho, né? Desde que a criança nasce, a gente está ensinando, a gente está educando. Nós somos educadores natos. É por isso que a nossa espécie foi a espécie de primatas mais bem adaptada, não é? Porque nós aprendemos, temos a capacidade de aprender de outro ser humano. As mães educam o tempo inteiro. O tempo inteiro, quando a gente diz, está na hora do almoço, vamos lavar as mãos, você está educando. Titia chegou, dê bom dia, né? Agradeça o presente, mas eu não gostei. Eu entendo que você não gostou, você tem todo o direito de não gostar, mas não agradeça pelo presente, agradeça pela dedicação, pela atenção e pelo tempo que aquela pessoa que te deu o presente gastou para você. Esse que é o agradecimento, não do presente. Você está educando, você está dizendo, vamos se apronte porque temos que chegar na escola nesta hora. Então, vamos nos aprontar. Você está educando, você está dizendo que nós temos que ser responsáveis e se temos um compromisso com o horário, temos que nos preparar antes, não é? E tantas outras situações que você pode imaginar da nossa vida cotidiana que nós ensinamos. A educação escolarizada, aquilo que nós pensamos que a escola ensina e que é um mistério que nós não sabemos, é apenas a continuidade da nossa educação. Se nós ensinamos coisas difíceis, você está ensinando coisas dificílimas. Nós ensinamos todos os dias para as nossas crianças coisas muito difíceis, como se autorregular emocionalmente, se comportar adequadamente diante de vários tipos de pessoas diferentes. Somos nós que ensinamos tudo isso para as crianças. Você que passou por todo o sistema escolar, você ficou no mínimo 13 anos na escola, nesse sistema de educação institucionalizada dentro dessa caixa da escola, você acha mesmo que você que ensina todas essas coisas difíceis de ensinar para sua criança pequena, você acha mesmo que você não consegue ensinar a sua criança a ler e escrever? Veja, eu não estou aqui minimizando as metodologias, os métodos de alfabetização, os estudos pedagógicos a respeito da educação. Eu não estou aqui menosprezando, não estou dizendo, não se preocupe, qualquer um faz. Não é isso que eu estou dizendo. Porque não estou falando de qualquer um. Eu estou falando da família, que conhece como ninguém a sua criança, sabe qual é o seu temperamento,
sabe quais são os gatilhos para aquela criança perder o controle emocional, o que precisa fazer para ela conseguir se regular novamente, o que você precisa fazer para ajudá-la a se regular novamente, qual é o jeito que ela melhor aprende as coisas. Você sabe isso, você não é qualquer um. Você, mãe, não é qualquer um que vai ensinar o seu filho, você é a mãe dele, você é a pessoa que, número um, mais conhece a sua criança e que mais tem interesse na sua criança. Essa insegurança de eu não sou capaz de ensinar, me parece que foi construída por essa sociedade compartimentalizada que nós temos, não é? Nós temos uma sociedade de especialistas. Então ninguém mais sabe fazer nada se não tiver um papel dizendo que sabe fazer. Né? Então, a pessoa tem que passar pela maquininha, pelo sistema de educação até a universidade, para daí ela conseguir um papel, e aquele papel é que diz: não, agora eu sei ensinar alguém a ler e escrever. Isso não é verdade. A gente vê criança ensinando criança a ler e escrever. A gente vê criança aprendendo a ler e escrever sozinha. Sozinha. Então, mãe, você é capaz sim de ensinar a sua criança a ler, escrever e fazer continha. Você faz continha e você lê e escreve. Você é capaz. A terceira insegurança que a gente tem, que eu vou falar hoje, é essa a respeito do conteúdo. Ai, mas e o conteúdo? Que materiais que a gente usa? O que é que eu faço? Como é que eu vou saber se é suficiente o que eu vou dar? Tem professoras, mães que são professoras e que querem educar seus próprios filhos, que se sentem inseguras a respeito de conteúdo. Então, eu vou falar duas coisas a respeito de conteúdo. Primeiro, vamos entender como é que funciona a escola. Você pega a agenda do teu filho e está escrito lá: primeiro horário, matemática, ciências; segundo horário, ciências; terceiro horário, intervalo; terceiro horário, geografia; quarto horário, português. E ali tem lá 45, 50 minutos de cada um. A gente não pode ser ingênuo de achar que durante 45 minutos, bateu o sinal, seu filho está lá na sala, sentadinho, bonitinho, e agora durante todos os 45 minutos tem um professor dando conteúdo e o seu filho ali aprendendo. Bateu o sinal, troca, mais 45 minutos de geografia, ciência. E o seu filho ficou 45 minutos. Não é isso que acontece. Especialmente quando a gente fala do ensino fundamental 1, que vai ali do primeiro ano até o quarto ano, especialmente, não quer dizer que não continua acontecendo no ensino fundamental 2 e no ensino médio. É característica da escola isso aí, tá? Mas há um tempo muito grande que é gasto com manejo de turma. O que é manejo de turma? É aquela tentativa do professor de controlar os ânimos da turma, de fazer com que os alunos fiquem quietos e sentados para que ele possa dar aula. É bastante tempo gasto, tá? Então você está lá, o professor começa a explicar alguma coisa, e daí ele escuta o aluno A com o aluno B ali conversando. Conversa para. Fulano, vamos acabar com essa conversa aí. Ah, mas o fulano estava assim, estava assado, tá. Então, gastou lá não sei quantos minutos para pôr ordem na turma de novo. Aconteceu um episódio na classe, na sala, o professor tem que manejar. Hoje, o coitado do professor está cada vez mais difícil fazer esse manejo de turma, né? Por N circunstâncias que não cabe a gente falar aqui no vídeo, a gente fez outros vídeos a respeito. Mas é cada vez mais complicado fazer manejo de turma, porque o professor tem cada vez menos autoridade, infelizmente. Né? Então, gasta-se mais tempo com o controle de turma do que dando aula, do que realmente passando conteúdo. Pegue o caderno dos seus filhos, os cadernos, e veja criteriosamente o que é que foi dado naquele dia. Outro ponto, tem lá a grade horária com as aulas, mas coisas acontecem na escola.
Projetos das psicopedagogas acontecem, visitas de uma tribo indígena acontece para comemorar o Dia do Índio, atividades externas, atividades no pátio, brigas, confusões, bullying. Isso tudo acontece dentro da escola. Em que momento que acontece isso daí? Só no intervalo? Não, né? Acontece na sala de aula também. O que eu quero dizer com isso? Que aquela quantidade de tempo que é definida na agenda do seu filho e que ele vai ter a aula disso, disso, daquilo, ela não é exatamente verdadeira. Aquilo é um plano, é uma ideia, é uma vontade, talvez, da coordenação que montou a grade horária de que aquilo eventualmente aconteça, mas não quer dizer que aquilo realmente acontece. Os professores hoje empregam muito tempo, demasiado tempo, com coisas que são paralelas ao aprendizado propriamente dito. Então, o tempo que se gasta com o aprendizado é muito menor do que a gente imagina que se gaste. As ideias, né, as ideologias, a doutrinação ideológica, ela também é feita durante as aulas, né, que está assim vastamente documentada aqui, né? Não vamos dizer que é caso isolado, é vastamente documentado as ideias do professor, as opiniões do professor, da própria escola às vezes e do professor, elas são transmitidas em sala de aula, que muitas vezes não guarda relação alguma com a matéria, com a disciplina, com o aprendizado. Não é? Principalmente no ensino fundamental 1, que são crianças menores, é cada vez mais difícil você controlar a turma. Imagina a situação que tem uma aula de educação física e depois da aula de educação física tem que ter aula de português. Na sua agenda está escrito lá, educação física e português. Primeiro assim, acabou a aula de educação física, elas estão lá no ginásio, no pátio. Aí tem todo um tempo para organizar essas crianças de 6, 7 anos, 8 anos, para elas poderem voltar para a sala de aula. Como que você acha que essas crianças voltaram na sala de aula? Estavam lá, jogando futebol, brincando, correndo e tal. Estão super agitadas. Super agitadas. Não estão prontas para o aprendizado. Então, primeiro de tudo, tem que acalmar todo mundo. Acalma aí, vamos agora aqui, não, vamos lá, pessoal. Quantos minutos você gasta ali para acalmar essa turma que veio da aula de educação física? Né, da aula de esporte, da aula de educação física. Quantos minutos daquela aula de português está sendo consumido para só colocar as crianças no modo aprendizado? Né? Então, assim, o tempo que a gente acha que as crianças estão aprendendo não é o tempo que realmente as crianças estão aprendendo. Outra coisa é os tipos de aprendizado que acontecem. Então, uma coisa é habilidades e outra coisa é conhecimento. Então, na escola, a criança treina habilidade, deveria, né? Treinar habilidades e adquirir conhecimentos. Exemplo: a criança aprende as letras, o formato da letra cursiva. Ela aprendeu. Então, teve lá uma aula que a professora ensinou: oh, esse aqui é a letra D, essa é a letra B, essa é a letra Z, beleza? A criança está vendo aquilo. Depois que ela tomou conhecimento de como são as letras e depois as sílabas, e ela vai então começar a desenhar as letras e juntar as sílabas e formar palavras, esse é um processo que exige treino. Então, as aulas de português e de matemática, principalmente do ensino fundamental, são divididas entre um tantinho assim de conhecimento e um tantão assim de treino. Tanto português quanto aritmética, né? Você vai entender o que é número, quais são os números, como que desenham os números. Agora vamos começar a dar a ideia de quantidade, vamos treinar quantidade, agora a gente vai fazer continha, então agora nós vamos treinar continha, daí tem N técnicas para fazer continha mais rápida, para decorar algumas coisas. São técnicas, habilidades. A maior parte
dessas aulas de matemática e português que estão na agenda é treino de habilidades. Um conhecimento assim e habilidades assim. Geografia, ciências, história é conhecimento. Então, hoje vamos aprender sobre os animais invertebrados. Então, você dá uma aula sobre animais invertebrados, depois você faz o exercício. Né? Outra aula, você faz o exercício, uma revisão, quando dá. Quando você não gastou quase toda a aula para manejar a turma, para organizar as coisas, para distribuir material, etc. É importante a gente conhecer esse contexto todo de uma sala de aula, para a gente quebrar um pouco as nossas ilusões a respeito do que efetivamente acontece lá. Sua criança não está, se ela fica 4 horas e meia na escola, ela não está 4 horas e meia lá aprendendo. Se você, isso é só uma hipótese, mas se você fosse transferir isto para a sua realidade doméstica, se o tempo de aprendizado fosse reduzido pela metade, ou seja, vamos arredondar, ao invés de 4 horas, 2 horas por dia de aprendizado, sua criança estaria aprendendo mais do que ela aprende na escola. Porque tem um terceiro fator aí importante, que é o ritmo da turma. O ritmo da turma. O que é isso? O professor geralmente verifica, ou através de avaliações formais ou de avaliações informais, qual é o nível médio empírico, subjetivamente, ele verifica isso, qual que é o nível da turma para ver se eu posso passar para um conteúdo adiante ou não. Não importa se a sua criança já aprendeu. Ela vai ficar naquilo ali mesmo, porque o resto ainda não chegou. E mesmo quando o professor entender que vai para frente, não importa se a sua criança ainda não entendeu. Ela vai para frente porque está na hora de ir para frente, porque o professor assim decidiu. Então, mesmo esses períodos de aprendizado na escola, de conteúdo, de ensino na escola, não é o equivalente a tempo de aprendizado. Até porque, como a gente sabe, a instituição escola, hoje especialmente, não está comprometida com o aprendizado. Tanto é que as promoções que os alunos têm, né, de um ano para o outro, elas não dependem exatamente do cumprimento das aptidões anteriores. Uma outra insegurança que eu tive, e que eu imagino que talvez seja uma dessas que você também tem, a respeito dos buracos de aprendizado. Puxa, e se a minha criança tiver buracos no aprendizado, né? Porque a escola tem um livro didático, nós vamos destruir mais uma ilusão, né? A gente imaginar que a gente assumindo as rédeas, a gente tomando novamente as rédeas da educação dos nossos filhos, nós corremos o risco de perpetrar buracos no aprendizado dos nossos filhos. É como se a gente imaginasse que a educação escolar não tem buracos. Isso não é verdade, né, minha gente? A gente vê os números caindo cada vez mais. E assim, caindo bastante, né? A gente sabe que recentemente aí foi divulgado, né, que o QI médio do brasileiro está em 83, né? QI médio, quer dizer, é a primeira vez que uma geração apresenta um QI inferior à geração anterior. Isso numa sociedade escolarizada, vamos lembrar. Então, me parece que buracos no aprendizado é algo que a gente já tem. A educação escolarizada, ela não dá buracos no aprendizado, ela faz verdadeiros rombos no aprendizado. A gente sabe que a escola hoje está muito mais preocupada em ensinar coisas que a gente não queria que as nossas crianças estivessem aprendendo, não é isso que a gente pensa que as crianças deveriam aprender na escola. Ela está muito mais preocupada com conteúdos, comportamentos, competências socioemocionais, questões ideológicas, ambientais, de gênero, mais ideológica mesmo, né? Essa é uma preocupação maior, é uma preocupação muito grande em afastar as crianças da família, institucional, estou dizendo, né? Então, essa forma como a sociedade se organizou através dessa instituição escola tem permitido que a escola ensine o que ela quiser, não aquilo que a sociedade ou a família espera que ela ensine. Que a família, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a sociedade espera que ela ensine.
E com os pais afastados, totalmente afastados, porque cada um, né, na sua caixinha lá trabalhando para ganhar dinheiro para poder consumir, também colocou a sua criança em outra caixinha, que é a escola. O pai mais responsável é aquele que procura a melhor escola para o seu filho. Não há mais uma preocupação com o aprendizado em si. Nessa realidade, que a preocupação com o aprendizado ficou em segundo plano, já há buracos imensos. Uma pessoa muito querida para mim, de uma vez, disse assim para mim, muito experiente, uma pessoa que foi professora em escola pública e escola privada durante muitos anos, ela, ela conhecendo bem essa realidade escolar, ela disse o seguinte para mim: olha, se você não conseguir ensinar nada para sua filha durante 3 meses, não é prejuízo nenhum. É uma coisa que nos choca, né? Nossa, como, né? Mas eu entendi perfeitamente isso. Por que que ela me colocou isso? Porque dentro de casa o aprendizado acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, quando a gente está aberto a isso, a gente está o tempo inteiro criando oportunidades de aprendizado. Naturalmente, a gente nem percebe mais estar criando oportunidades de aprendizado. Um hábito muito simples, e que é transformador no ambiente domiciliar, é o simples hábito da leitura. E quando eu falo hábito da leitura, são aqueles pequenos momentos que a gente tem no dia que a gente escolhe ler ao invés de, por exemplo, ficar no celular. Eu digo isso por mim também, tá? Meia culpa igual. Quando a gente escolhe isso, né? Quando a gente escolhe pegar um livro ao invés de, a gente está fazendo várias coisas em termos educacionais. A gente adulto pegou um livro ao invés de ficar no celular, a criança está vendo isso. Ela está vendo que você pega um livro, que essa é a sua forma de passar 10, 15 minutos ali. Quando ela estiver entediada, e ela precisa ficar entediada, talvez ela imite você e pegue também um livro. O hábito de você comprar livros. Eu compro livro pela internet aqui, então volta e meia chega um pacote. É muito legal. Ah, chegou um pacote. Ah, quero ver, quero ver, quero ver. Sempre tem alguma coisa para minha filha. E para mim também. Então, ela começa a ler o livro. Então, é uma coisa de hábito, percebe? Você não está colocando algo mais na sua vida, na sua rotina. Você está substituindo uma coisa pela outra. E só isso já é um pá, né? Já faz um boom na tua vida doméstica, em termos de educação, né? Quero dizer. Você conversar com o seu filho sobre alguma coisa que viu no livro, ou na vida, ou na natureza, ou em qualquer lugar, já é educação, já está acontecendo. Então eu entendi quando essa pessoa querida me disse: olha, se ficar 3 meses sem você ensinar nada, não vai acontecer nada. Porque acontece educação o tempo inteiro. Quando a gente, família, está desperto para isso, né? Quando a gente, família, entende que é muito importante para nós a educação dos filhos, a gente está desperto e as coisas acontecem o tempo inteiro. Então vai acontecer, naturalmente vai acontecer. Vai acontecer o aprendizado. Muito melhor do que acontece na escola. Porque o ambiente familiar de uma família educadora é muito melhor que o ambiente escolar. A minha filha, por exemplo, reclama muito barulho. Barulho na sala de aula. Barulho, 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 barulho. É as crianças gritando, a professora gritando, não tem clima para aprender. São coisas difíceis mesmo. Você não tem esse tipo de coisa dentro de casa. A última coisa que eu queria dividir com você é como que eu me livrei, assim, quase que totalmente da insegurança que a gente sente quando a gente decide tomar as rédeas da educação dos nossos filhos. Eu pensei o seguinte: bem, se não der certo, se eu não conseguir, a escola está aí. Fica na escola. O que é que você tem a perder se você tomar as rédeas da educação dessa criança? Escreve aqui nos comentários que outras inseguranças que você tem. Quem sabe são inseguranças que eu também tive e talvez a gente possa dividir e tratar junto delas. Que tal?
Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dele, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.